tarde, gente. Bom, gente, vou fazer uma breve reação aqui de um vídeo que tá circulando aí sobre um cara que chama Lincoln, né? Ele gravou um vídeo reclamando da situação do Brasil, de emprego, tudo. Aí, gente, bom, quem me acompanha vai falar que isso é hipocrisia, mas hoje eu tô meio que, né? Eu tento viver do YouTube, embora não seja uma tarefa fácil, mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Eu tô tentando realmente no YouTube, apesar das pessoas me criticar, falar que eu sou vagabundo, eu já tive vários empregos, inclusive já fui dono de uma produção e já tive uma lanchonetinha. O que eu posso falar é que assim, as pessoas, por isso que o brasileiro tá lascado. O cara, por alguma razão, eu não acompanhei a história inteira, mas, mano, não justifica, sabe? Por mais que você nasceu pobre, por mais que você, sabe, tenha nascido na favela, não tenha condições, não tenha educação, quando a pessoa quer, ela muda de vida, sabe? Eu falo por experiência própria, apesar de eu... Por mais que eu fale, né, que eu tenho um monte de problema e as pessoas acham que é mentira, então eu não vou nem entrar em mérito, eu sempre passei por cima de muitos problemas que eu tinha e trabalhava. E estudei, inclusive, muito, e realmente agora eu tô pensando realmente que eu tô me sentindo melhor, eu tenho algumas coisas para resolver na minha vida para voltar a trabalhar. CLT é uma coisa para mim que me machucou muito, mas eu não vou entrar em detalhe. Mas uma coisa que eu posso falar é que quando a pessoa quer trabalhar, ela trabalha, sabe? Eu vou ser bem sincero que eu falo porque eu já trabalhei 16 horas por dia quando eu tinha negócio e eu posso falar que quando você quer mesmo, aí eu vejo tantas pessoas hoje trabalhando em dois empregos, eu já fiz isso, eu já trabalhei em dois empregos e ainda estudava, eu praticamente não tinha vida, né? Eu tinha praticamente 5 horas, eu acho, de vida. Mas o que eu tô falando, mano, o nome do cara é Lincoln, né? Eu acho que inclusive o Pablo Marçal vai ajudar ele, mas eu te pergunto, cara, por isso que o brasileiro, ele critica a política, a gente critica tudo. Meu Deus, é que nem, por exemplo, você engordar e culpar rios e o mundo pelo você estar engordando e a única solução que você encontra é uma bariátrica. Mas você levantar e fazer meia hora de exercício por dia, você não quer. Sabe, é que nem eu reclamar que eu não tenho estudo, sabendo que hoje você tem 1000 possibilidades de melhorar de graça. E eu falo porque eu estudei sim, embora realmente eu, né, os dois cursos técnicos e as duas faculdades que eu não terminei, os cursos técnicos não me ajudou muito porque precisa ter mais alguma coisa, mas a faculdade é uma coisa que não tenha dúvida, a minha família é o maior exemplo que curso técnico e faculdade muda vidas. Ninguém nunca ficou reclamando, choramingando, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sim, vão falar assim, nossa, você vive reclamando que não sei o quê. Eu sei que eu reclamo, mas eu tenho muitos problemas psicológicos e não adianta a pessoa falar que isso é mentira, porque eu sei que eu tenho. Eu sei já o quanto eu já trabalhei. Eu precisava organizar minha saúde física e mental para poder voltar a trabalhar, porque o último emprego que eu tava me custou minha vida, literalmente me custou o meu psicológico e eu trabalhava muito, mas o que eu quero dizer, poxa, cara, que belo exemplo, mano. E as pessoas estão falando que quantos milhões de brasileiros, mas assim, quantas pessoas que estão na favela, se você pesquisar, conseguiram estudar e mudar de vida? Quantas pessoas que... Eu nasci num berço de ouro, digamos assim. Eu tô lascado. Eu nasci num berço de ouro. Não um milionário, mas eu tinha uma condição financeira boa. E foi por escolhas minhas. Era pra eu estar... Cara, era pra eu estar pintando e bordando, mas... E fora que daí vem uns problemas psicológicos também que eu não sabia. Então eu tento não me culpar tanto porque é pior. Mas, cara, o que tá acontecendo com esse mundo, cara, com o Brasil? Por isso que o brasileiro tá lascado, mano. O que é isso? O que vai adiantar? Daí deu uma casa pro cara, vai dar um emprego pro cara, mas assim, quem quer vai atrás, sabe? Quem quer, que nem as pessoas, eu faço live, as pessoas gostam de me humilhar, sabe? Por exemplo, eu tenho estudo, tudo, a pessoa vai vender paçoca na rua, vai trabalhar disso, vai carpir um lote, sabe? É uma opção, lógico que é uma opção. Mas eu posso escolher, eu não estou trabalhando justamente por opção de eu estar mal. Mas se eu quiser, eu tenho algumas especializações que se eu quiser arrumo um emprego muito fácil. E não é questão de que eu não quero trabalhar, porque realmente eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal com o meu último emprego. Já, para quem não me conhece,
depois eu vou explicando mais umas histórias minhas assim. Mas eu vou, provavelmente até agosto, eu vou decidir se eu vou diminuir realmente, vou voltar a ser CLT, infelizmente. Porque, cara, eu tô ficando desanimado de ver isso, sabe? O cara é um exemplo pras pessoas, mano. É que nem tem um vídeo que um cara, ele tinha uma moto, foi roubado, ficou chorando. Daí tem gente que falou assim, né, que, poxa, o cara ganhou mais de 200 mil em vaquinha, cara. Então, aí quando eu reclamo, as pessoas ficam me culpando, me xingando que eu sou isso, que eu sou mentiroso. Só quem convive comigo sabe o quanto eu já me matei, o quanto eu já me esforcei, sabe? Mas eu não vou ficar, como eu falei, eu não vou ficar entrando em mérito aqui agora, sabe? Mas é isso, sabe, o que eu queria falar, né? É, a hipocrisia, ela tá tomando conta, sabe? Poxa, beleza que o cara... Mas, mano, a pessoa, quando ela quer, ela cria. É que nem uma pessoa... Eu vou dar um exemplo bem claro. Uma pessoa que ela tem alguma fraqueza na perna e acostumou que alguém fique levando ela. Mas ela precisa fazer algum exercício. Meu, a partir do momento que ela acostumou com aquilo, não adianta você ficar levando ela pra... Você tem que... Ela vai sofrer, porque ela tem que estar com a atrofiada musculatura, vai demorar semanas pra voltar a ter força. Se você ficar sempre levantando ela... tem um ditado, né, que... Ô, droga, eu sempre esqueço o nome dele. Pitágoras dizia, né, você não tem que levar a carga da pessoa, mas ajudar ela a levar. Mas as pessoas, elas querem que você leve a carga dela. Não, ergue a pessoa e ela tem que firmar com as próprias pernas. Que nem aquela coisa, né, não dá um peixe, ensina a pescar. E, como eu disse, eu já me virei várias vezes, embora, como eu falei, eu tô tentando pagar umas coisas no YouTube, o YouTube realmente me ajudou a me estabelecer a minha mente. Cara, as pessoas têm muitas meios, poxa, tá difícil um trabalho? Sabe, inclusive, eu vou fazer vídeo assim, sabe? Porque eu sei do que eu já passei, embora as pessoas gostam de ficar me xingando, falando que eu sou um monte de coisa. Mas, gente, quando a pessoa quer, ela dá um jeito, cara. Se você quer ser um atleta de elite, você vai ficar chorando? Não. Eu falo algumas coisas que eu aprendi na minha vida. Por exemplo, ser um atleta, você vai ter uma escolha. Você sabe que você vai ter que... Eu já fui atleta, pra quem não sabe, de taekwondo. E você não tem assim... A pessoa acha que treinar 2, 3 vezes por semana, 1 hora e meia, ela vai chegar e vai ser um atleta. Não vai. Um atleta, ele vai treinar pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, 3 horas por dia no mínimo. Entendeu? E aí você entra numa seleção brasileira, um exemplo. Você tem um contrato, você tem uma ajuda de custo, mas você tem que estar lá todo dia, pelo menos 5, 6 horas por dia. Aí as pessoas, entendeu? Aí aquilo que ela fazia com prazer, quando torna responsabilidade, ela vai ver que para ser um atleta, e se a pessoa pesquisar histórias de atleta, vai ver que muitos atletas têm depressão, muitos atletas não têm vida social. A maioria, né? Tirando realmente esses futebol, que ganha muito dinheiro, né? Cara, é uma abdicação de tudo. Aí você vai querer estudar para um concurso público e achar que vai passar fácil. Mas tem muita gente que estudou um ano, 5, 4, 5, 8 horas por dia e passou. E pessoa que não tinha. Então, assim, eu falo porque eu já fiz concurso público, eu passei, mas era poucas vagas e eu passei 2 vezes, né? Eu passei, mas eu não fui chamado porque eu passei mal, né? Não, minto. A primeira vez eu passei mal e a segunda vez eu passei muito bem. De 1.000 pessoas eu fiquei 14º. Mas era cadastro reserva, chamaram 5 pessoas, mas beleza, eu tentei, né? E eu vi que não é impossível. Eu não estudei muito não, tá? Eu estudei pouco, porque eu tava estudando pro Enem, emendei. Mas que seja, o que eu tô falando, quando a pessoa quer, eu acho que não tem... Eu falo por experiência própria, que nem quando eu tive meu primeiro negócio. Me matei, eu trabalhava mais do que os outros... Não, o segundo negócio, né, que eu acabei comprando meu ex-patrão. Eu trabalhava mais do que os outros funcionários, o meu ex-patrão viu uma coisa em mim que não via nos outros. Então foi uma coisa muito estranha, foi sorte também, mas foi esforço. Então é isso, gente. Como eu disse, eu tô falando porque, já que vão me criticar mesmo, e as pessoas, você vê os comentários, cara, não é normal, cara. É que nem tem gente que eu vejo na internet... que eu vou dar... Tem mais de uma pessoa, um canal que eu já vi, que a pessoa, ela vive realmente com o dinheiro que os outros dão do YouTube, só que do nada, assim, por exemplo, canal maior, né? Mas tem canal pequeno que, sei lá, que nem eu tô seguindo, assim, a pessoa mora numa favela, não tem emprego fixo, de uma hora pra outra fala que comprou uma casa,
Aí aí as pessoas que bênção, que não sei o que, daí você pergunta pra pessoa, né, do vídeo, me explica como que você comprou uma casa então, né, porque eu entendo de financiamento, né, inclusive eu tenho uma casa. É, aí você, né, porque mesmo que seja minha casa, minha vida, a casa tem umas certas regras, não sair de uma hora pra outra, o cara falou que ia comprar uma casa, no outro dia comprou uma casa. Aí a casa não tem instalação elétrica nenhuma, não tem fiação nenhuma, você vê que a pessoa está roubando eletricidade. E as pessoas, por isso que, sabe, a Bíblia fala, né, que o povo tem o rei que merece. Isso já diz tudo. Pode criticar o Lula, pode falar o que quiser. O problema não é o Lula, o problema é os brasileiros. Os brasileiros não têm educação financeira, não têm educação sexual. Os brasileiros querem ter 5, 10, 20 filhos para ficar Bolsa Família, viver do YouTube. Quem tem filho consegue ganhar uma grana no YouTube também de doação, que eu sei que é incrível que acontece isso, embora tenha pessoas que doam para mim. Então eu não vou ser hipócrita, que tem pessoas que doam pra mim, eu agradeço muito isso, mas tem pessoas que fazem filho e vivem fazendo filho e, sabe, é muito estranho. Então, é isso, gente. É um vídeo meio, né, meio que, porque, cara, eu eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer, porque eu fiquei assim abismado de ver que quando a pessoa quer, gente, a pessoa cria o caminho e cria a oportunidade. Beleza?